Sejamos todos bem-vindos nesta noite, né? Mais uma noite de quarta-feira. Nós nos encontramos aqui para, juntos, né, no elo fraterno, de amor, de união, de amizade, porque a impressão que nós temos é que todos aqui nos conhecemos, né? Porque quase todas as quartas-feiras nós estamos aqui presentes. E o que é que nós viemos buscar aqui? Senão a compreensão dos nossos irmãos, aqueles que ainda se encontram na retaguarda. Então, neste momento, nós vamos procurar acalmar o nosso pensamento, o nosso coração, aliviar a tensão do dia a dia, para que possamos juntos comungar o mesmo ideal que aqui nós viemos buscar, a paz de Jesus. Rogando a Ti, Mestre amado, por todos aqueles que ainda não conhecem ao Pai, aqueles que ainda estão nas suas zonas de conforto, sem se levantar para ir em busca daquilo que tanto nós precisamos, que são as diretrizes para o caminho que nos leva ao reino do Pai, que Jesus tanto nos prometera na sua vida. Há mais de 2000 anos Ele está fazendo esse convite para nós. Vinde a mim, vinde todos aqueles que estão cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Então é isso, Senhor, que nesta noite nós viemos buscar nesta casa. O repouso para nossas almas, a tranquilidade para o nosso dia a dia. Que nos abençoe, ó Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, ser conosco hoje, Mestre amado, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nós, que assim seja. E hoje nós temos como convidada a Doroteia, que ela é do Amor e Caridade de Londrina. Nossa gratidão a ela, por ela ter aceito o convite, né? Ela já é conhecida da casa, então dispensa tantas apresentações, né? Nós sabemos que ela vem com muito amor trazer o Evangelho de Jesus. Olha lá o que ela vai fazer para nós. Levanta-te e anda. Então vamos levantar, né? Boa noite. É sempre uma alegria nós nos encontrarmos na Casa Espírita, a Casa de Jesus, para lembrar o ensinamento seu. Afinal de contas, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o Cristo de volta aos nossos dias e aos nossos corações. Então nós vamos hoje lembrar uma passagem que está lá em Marcos 2:11. Em plena primavera, possivelmente do ano 30, uma casa em Cafarnaum, construída pelo mapa dos vulcões, com as características habituais, por isso eu trouxe essa foto, a quadrangular, com uma escada lateral que levava acima, porque sempre tinha uma abertura por causa do calor. Lá, nesta casa, algo iria acontecer, que iria mudar a história da humanidade para sempre. Desde a véspera esperada do sabá, começou a multidão a se avolumar, a se aproximar de uma casa, desta casa, vamos dizer, de um homem velho para os padrões da época, porque 40 anos hoje não é velho, né? Era a casa de Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas. E durante todo o dia, adentrando a noite e a madrugada, a multidão assim se avolumou. A multidão de toda sorte de sofredores, de estropiados, ou seja, cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos, endemoniados. Subitamente, vindo na direção da porta do fundo, aquela que dava à praia, aparece um homem de aproximadamente 1,78 m, o cabelo repartido ao meio, cor de ouro velho, dourado.
Ele vestia uma peça única, uma túnica que ia até os pés. A sua chegada inesperada, todos que ali se avolumavam olharam com ternura para aquele homem. As criaturas que se encontravam ali perceberam que dele irradiava uma suave luz, que tocava as suas almas e eles sentiam alegria. Foi então que, abrindo a sua boca, ele começou a dizer: eu vos trago a minha paz, eu não a dou conforme o mundo a dá, somente posso doar a paz que é resultado da consciência reta, do bom proceder, da conduta saudável, essa paz. Naquele momento que ele falava, todos ficaram como que hipnotizados, inebriados pelas suas doces palavras. Mas lá fora começou a gritar um homem: Jesus de Nazaré, tem piedade de mim, sou paralítico, ajuda-me. As pessoas, naturalmente, que estavam ali amontoadas, estavam interessadas mais em ouvi-lo. Ali a sala abarrotada de gente, a primeiro momento que disseram: não tem espaço, não tem espaço para que ele entrasse. Quer apagar a luz? Pode apagar. Mas o homem estava desesperado e ele continuava gritando: Rabi, tem piedade de mim. Foi então que alguém teve uma ideia, que o leve por aquela escada lateral e que o desça pelo telhado. Então se escutaram passos na areia, passos na escada, e logo acima, a parte superior, aquela esteira imunda que foi atada com cordas nas 4 pontas, cordas sujas, acaba descendo ali por aquele buraco que eles colocaram. E ali estava aquele homem que tinha pernas travadas pela paralisia. A esteira desce graças a esses braços fortes desses homens, e quando ela repousa no chão, todos olham. É um homem esquálido, a cabeleira toda desgrenhada, suor, os olhos parecia que estavam saltando a órbita, as vestes esfarrapadas, e parecia que ele tinha um nó na garganta. Então este homem suarento grita: Rabi. E o mestre olha para ele: tem piedade de mim, cura-me, Senhor. Então Jesus olha para aquele estranho e tem uma atitude de olhar imediatamente para a multidão que estava ali bloqueando aquela porta, para ver o que a multidão falaria. E eles nada falaram, mas fizeram que sim com a cabeça, porque estavam ansiosos por fenômeno. Até hoje nós somos assim, gostamos mais dos fenômenos, né? Como se ainda fôssemos sepulcros, né? Branco por fora e caiados por dentro. Então Jesus olha para aquele homem e pergunta: Natanael, ben Elias, tu crês que eu possa te curar? O paciente é dominado por um susto e pergunta: mas Senhor, tu me conheces? Se tu me conheces, tu sabe como tenho vivido. 25 anos padecendo. Cura-me, Senhor. Então Jesus diz: Natanael, ergo bonus pastos, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma. E não te espantes de eu te dizer, Natanael, ben Elias, tu crês que eu possa te curar? Então cura-me, Senhor. Jesus olha para ele, compadecido, e diz: Natanael, levanta-te e anda. O paralítico cravou os cotovelos no chão, tentou se erguer, deu um vago e caiu. E nisso, a multidão então faz aquela expressão, né? Oh, não deu certo. E então Jesus novamente crava os olhos em Natanael e diz: Natanael, ben Elias, em nome do meu Pai eu te ordeno que tu levantes e andes. É como se dos olhos doces de Jesus saíssem chispas, né? Que hoje a gente conhece como fluidos, magnetismo. O paciente, como se tivesse uma catapulta invisível atrás dele, na retaguarda, começou a erguer-se e ficar de pé. Primeiro como um pêndulo de um relógio oscilando. Todo suarento, enxugou o suor. As pessoas agora sorriam jubilosas, porque aquelas pessoas conheciam Natanael,
que há 25 anos estava preso no leito. Ele era conhecido. Então, quando ele sentiu que realmente ele estava de pé, o que ele fez? Pegou aquela esteira imunda, enrolou, colocou do braço e pergunta para Jesus: e agora, o que queres que eu faça? Vai, disse Jesus, até os representantes, os doutores da lei, para que eles saibam quem é aquele que vem em nome do Senhor. O paralítico então dá um grito, a multidão que estava ali presente abre espaço e ele sai correndo. Ficou aquele silêncio pesado na casa de Simão Pedro, mas a multidão estava ansiosa, porque, como vimos antes, muitos queriam ser curados e ali buscavam Jesus para isso. Então uma mulher que tinha uma filha cega nos braços disse: Senhor, apieda-te da minha filha. Jesus tocou os olhos da menina. Ela deu um frêmito, a energia pura de Jesus entrando ali no nervo óptico, e então é restituída a visão. E outros leprosos, e outros, e muitos, todos marcados pelas misérias humanas, estavam ali. De repente, Simão se pega prestando atenção àquela multidão que estava na sua casa, e ele enche-se de alegria, porque afinal de contas o Senhor estava na sua casa e para ele era uma honra. Mas o relógio não parava, então ele percebe que já era hora de parar com os atendimentos. Então ele diz: basta, basta, para as pessoas, foi tirando as pessoas dali, deixem-nos. Aproximou-se Simão do mestre e passou o dia inteiro consertando as misérias humanas e o levou docemente até a praia. Jesus amava a natureza era a sua cátedra, era ali que ele gostava de cantar o evangelho do amor. E ali agora, diante do mar, quando o sol declinava nas montanhas longínquas do Galade, a brisa refrescando, fazendo aquelas folhas ao chão farfalhar, Jesus senta-se na pedra e Simão na areia. Naturalmente que a noite foi devorada pela boca aí das estrelas, que refletiram o seu manto como se fosse um véu de noiva, assim prata no mar da Galileia. Foi então que de repente Pedro percebeu que Jesus chorava e perguntou: Rabi, tu estás chorando? Sim, Simão, eu estou chorando. Naturalmente de entusiasmo, de alegria. Não, Simão, eu choro de tristeza. Mas, Rabi, hoje é um dia de júbilo. A tua mensagem encontrou eco em quantos corações, quantos foram curados, e tu estás triste. Sim, Simão, eu estou triste. Eu conheço Natanael ben Elias, disse Simão. Eu mesmo doei várias vezes ao final da feira peixes, as sobras dos alimentos, e ele foi curado hoje. Eu vi aquela senhora surda-muda, eu vi a outra que tinha filha cega, eu vi o morfético sendo curado, e tu estás triste? Não, Senhor. Hoje, disse Simão, é um dia de júbilo e de alegria. E Jesus replica: não, hoje é um dia de reflexão. Tu te referes a Natanael, é verdade. Ele era paralítico e estava preso ao leito há 25 anos. Mas tu sabes onde ele está agora? Ele está em uma tasca miserável com amigos ingerindo alcoólicos. E agora ele diz: eu vou descontar o tempo perdido. O tempo que eu estive na paralisia, porque Jesus me curou, e agora eu vou gozar. Tu te referes àquela mulher surda-muda? Tu sabe onde ela está agora e o que está fazendo? Ela está em casa e agora ela pode falar, e ela diz: eu vou me vingar de todos aqueles que foram piedosos para comigo, porque agora eu consigo ouvir e falar. Vou colocar as coisas no devido lugar. Tu te referes àquele leproso? Tu sabe onde ele está agora? Simão, ele está num bordel. Ele abre agora as vestes
mostra sua pele curada e está como a mulher equivocada e diz: agora eu vou beber a taça de fel até a última gota, eu vou desfrutar dos prazeres do sexo até ficar exausto. Simão, eu não venho remendar tecidos velhos com pano novo, porque tu sabes que a tela nova num pano velho acaba se rompendo. Eu não venho, Simão, colocar vinho bom em odres velhos, sujos, para que não se avinagrem. Simão, eu não vim curar corpos. Os corpos, eles vão degenerar, é da lei, quer queira a pessoa ou não. Eu venho para trazer o pão da vida eterna. É isso que Jesus diz para ele. Ele diz, e para ele e para nós, né? As doenças começam na alma e devem ser tratadas na alma. As enfermidades apresentam-se como um mata-borrão, que se usava antigamente, né? As ulcerações nossas têm que ir para algum lugar, então do espírito vão para o corpo que está exteriorizando. Podem se recuperar em algum momento, porém a recidiva, a repetição é muito pior. É necessário, Simão, que a cura desce de dentro para fora. E como conseguir isso? Desenvolvendo a compaixão, evitando intriga, calúnia, maledicência, porque a alma saudável irá refletir um corpo saudável. Mas, Simão, é natural que tu e os meus discípulos estejais felizes, porque ainda não podeis me compreender. Eu vim para mudar a história da humanidade, e aquele que acreditar em mim entrará na vida e terá vida em abundância. Se não fosse a magna doutrina espírita, nós pararíamos por ali, né? Mas vamos relembrar um pouquinho o que será que essa passagem quer dizer. Eu te digo, levanta-te e anda, apanha a tua maca e vai para a tua casa. O que ela simboliza para nós? Nós encontramos então, para quem chegou um pouquinho depois, é nessa cura do paralítico, que ele é levado por 4 homens até Jesus, sobe a escada, desce pelo buraco no telhado, e então, ali na frente do mestre, o mestre pergunta ao paralítico se ele quer ser curado e diz: levanta, apanha a tua maca e vai para a tua casa. Então essa passagem simboliza para nós o encontro da criatura humana com o Cristo. A nossa pouca evolução espiritual, o que ainda nos falta conhecer, quem somos, da onde viemos, o desconhecimento das potencialidades do Espírito. Então essa passagem simboliza a paralisia espiritual, aquilo que trava, aquilo que mobiliza a alma, aquilo que torna a pessoa enferma, distanciada da luz. Como que nós nos encontramos? Fala-se da paralisia espiritual assim. Nós, homens, todos nós mais ou menos no mesmo nível evolutivo, nos achamos ainda moralmente atrofiados. Por isso não conseguimos andar. Paralíticos, permanecemos presos ao quê? Às convenções humanas, a tudo que é passageiro, que é transitório. O espírito nosso ainda jaz no leito da acomodação, ainda não desperto por legítimo interesse, que é o quê? Para que nós estamos aqui? Para a nossa evolução, para despertar as realidades da vida maior. Então ficamos assim, presos nessa situação, até quando? Até despertarmos, até alimentarmos propósitos de renovação. Um dia nós tomamos conhecimento de algo diferente do que só trabalhar, só pagar boleto, só ficar na rede social, e cansado das rotinas escravizantes, o homem deseja mudar. É quando procura Jesus. Mas como chegar até Ele? Como levantar-se e andar? Como vencer a distância, as limitações, os hábitos contrários ao ideal superior? Se os anseios de libertação forem sinceros, se efetivamente a gente optar pelo lado espiritual, a misericórdia divina coloca pessoas nos passos desse ser humano, pessoas que lhe mostrarão
o caminho, que irão ajudá-lo. São os 4 da passagem evangélica que se propuseram a carregar a maca, subir a escada e descê-lo pelo telhado e levar até Jesus. Então, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas é quando a pessoa se decide verdadeiramente, o auxílio vem. Mas quando a pessoa só fala da boca para fora, então ainda ela não está pronta. Então nada lhe serve, ela vai de uma religião para outra, ela pula de um centro espírita para outro. É que ela mesma ainda não se decidiu a resolver o seu problema pela autoeducação, pelo trabalho do bem, por doar-se a favor de alguém. Mas quando alguém então pretende ir ao encontro do Cristo, o que acontece? Não é fácil. Dificuldades, tropeços, obstáculos surgem. No nosso trabalho de fluidoterapia, uma moça foi encaminhada, eu já vim acho que aqui falar sobre a materialização, acho que sim. Ela tem ectoplasmia, mas ela é católica, ela não sabe nada de doutrina espírita. Inclusive materializou-se esse ectoplasma numa foto. Por não ter conhecimento, ela estava em sofrimento. Procurou a casa espírita, direcionaram a fluidoterapia. Ela disse: eu vou. O que aconteceu no dia de ir? Caiu uma barra de ferro desse tamanho no pé. Ela chegou atrasada, mas ela foi. Qualquer outro não iria. São os obstáculos. Então, nessa passagem citada, a multidão que bloqueava a porta ainda são as nossas sementeiras do passado. Vai criando dificuldade. Nessas dificuldades, nós podemos encontrar as internas e as externas, né? As internas dependem do grau evolutivo, o conteúdo que aquela individualidade traz, muitas vezes não receptivo ao amor. O egoísmo, o orgulho, que bem nosso codificador colocou como as chagas da humanidade, a inferioridade, tudo isso vai criando sério obstáculo. Então, o que é preciso? Aquilo que Emmanuel pediu a Chico, né? Dedicação, né? Dedicação, perseverança, vontade firme para realizar a transformação. E as dificuldades externas é a porta larga, a gente não precisa nem falar, né? Em terra onde todos rastejam, é difícil alguém andar de pé, assim disse José Engenheiros. É como se a gente às vezes estivesse nadando contra a correnteza. A pessoa fica na minoria, às vezes até dentro de casa, com a família. A gente quer uma iniciativa, mas tudo parece criar dificuldade. E às vezes por aqueles que são mais caros, olha só o que é necessário, fazer a luz brilhar. Primeiro dentro, como disse Jesus a Pedro, para que depois ela possa aqui espalhar-se ao redor. É preciso trabalhar o mundo íntimo como? Com autoconhecimento, buscando melhorar esses conteúdos da nossa individualidade. E assim a gente vai trabalhar no meio. Então, quando alguém quer ir a Jesus, começa a perceber o quanto é difícil. Ah não, mas hoje é o final da série lá da Netflix. Ah não, mas hoje não dá, hoje é o final do torneio de futebol. Chegou visita, não é? Não consigo, a pessoa diz. Não tenho força. É a multidão que bloqueava a porta. Mas é preciso encontrar o caminho. É preciso abrir o telhado, fazendo uma metáfora com a passagem da própria alma. Quebrar o telhado do egoísmo, do orgulho, dos vícios, para que a luz do mais alto consiga penetrar, quebrando as resistências inferiores, finalmente o encontramos. Os 4 homens que conduziram o paralítico escalaram a casa, passaram pelo buraco, desceram necessitado. O que é isso? São as pessoas que nos fazem convite. Vamos, quarta-feira tem palestra, né? Domingo tem palestra. Vamos assistir uma live espírita. Fica gravado, não é? Uma mensagem espírita. São os 4 da passagem evangélica. Mas também nós podemos usar estratégias. Eu sempre dou meu exemplo para não dar dos outros. Na família os filhos falam, mas de novo na casa espírita, ontem foi a reunião mediúnica, hoje é palestra e assim vai, né? E aí a gente fala, não, mas depois da palestra a gente vai lá comer uma pizza, vamos conversar um pouquinho. Ou seja, usando estratégias com aqueles que nos são mais caros. Então,
Outro também é o trabalho no bem, o desejo sincero, o estudo que essa casa oferece, a meditação, a oração, o evangelho no lar. Tudo nos leva a encontrar o caminho. É como aquele homem que procurava Deus há tanto tempo e não o encontrava. Procurou nos mestres iniciados, nada. Foi para as religiões, nada. Foi buscar na filosofia, nada. E então ele percebeu que o seu próximo sofria. E ajudando ao seu próximo, ele se encontrou. E se encontrando, ele encontrou a Deus. Então o que é importante, meus irmãos? É caminhar, é chegar, é levantar. Jesus dá uma ordem a Natanael: levanta, toma teu leito e anda. O leito, a bagagem, os conhecimentos, as experiências, as dificuldades, é o mesmo que dizer caminha de grau em grau evolutivo, mas caminha, porque teus pecados foram perdoados. Que o perdão proporcionado por Jesus não tem esse sentido de definitivamente apagar os problemas. Não significa também apagar o passado, mas é uma oportunidade de renovação, de trabalho, de evolução. E às vezes a pessoa vem no atendimento fraterno e diz: não, eu não mereço perdão, porque nessa existência, por exemplo, não sei o que a pessoa vai dizer, mas vou dar um exemplo só: eu abortei, eu não mereço perdão. Então o atendente fraterno, diante daquela criatura ali, vai fazer o quê? Vai acolher e vai dizer que os pecados podem ser perdoados amando. Então, levanta-te, vá confeccionar enxoval para a mãezinha que não tem condições, né? Adote uma criança, ou então leve o alimento lá para a igrejinha de Jesus, ou mesmo aqui nessa casa. Se deve pegar o leito e andar, significa que deve continuar no processo evolutivo, realizando o desenvolvimento das potencialidades espirituais em busca da perfeição. Então, trazendo para os dias de hoje, a paralisia é uma metáfora da estagnação. Como Natanael, a paralisia espiritual nos impede de evoluir, de realizar todo esse nosso potencial, de encontrar a felicidade. Muitas vezes nós nos sentimos assim, presos, incapazes de seguir adiante. E o que nos prende? E o que nos paralisa hoje? Nossos pensamentos negativos, nossos medos. Certa feita, quando nós estávamos ainda no nosso lar, ficamos lá por 22 anos, uma senhora no atendimento fraterno, ela teria que vir na folioterapia 8 sessões, ela falou: não, mas é à noite, eu vou deixar o meu carrão aí na frente, é perigoso. Então olha os nossos medos, inseguranças, nossos karmas negativos, o desconhecimento das leis espirituais. O que pode aqui na vida real nos paralisar? A depressão, a ansiedade. Infelizmente, pós-pandemia, nós estamos com o título de país com pessoas mais ansiosas do mundo, que pode levar ao pânico. O câncer pode nos paralisar, alguma doença, né? As drogas. Então, a depressão, essa paralisia de que tipo? É emocional, que nos impede de sentir alegria, prazer de viver. Parece que a vida perde sentido, o desejo de viver se esvai. A ansiedade nos paralisa porque estamos sempre vivendo no futuro, planejando o futuro. E se eu perder o emprego? E se eu não passar nessa entrevista? E se eu não passar no vestibular? Preocupações, medos que repetidamente podem começar a dar crises de pânico. E a crise de pânico, muitas vezes repetida, se transforma na síndrome, no transtorno do pânico. Câncer, né? Alguns já sabem que eu passei por essa problemática em 2018 e eu cancelei todas as palestras. Lógico, eu vou passar por uma cirurgia. Não sabia como ia ser a recuperação. Mas aí, no Centro Espírita Meimem, uns 15 dias depois que eu dei aula, me chamaram: você está bem? Eu estava bem. Por que eu não ia me levantar e andar? Eu fui, e aí comecei de novo as palestras e, na realidade, naquele dia eu só cometi um erro, que foi segurar o microfone justamente do lado que eu tinha os pontos. As drogas nos paralisam e assim por diante, com consequências morais, né? Então, o Espiritismo, como nós iniciamos, vem como outrora trazer Jesus de volta, a nos pedir para ficarmos de pé,
para nos reconstruir. E aí a gente tem todo esse amparo aqui das casas espíritas, com o atendimento fraterno, com a busca de algo mais além do médico, que é o tratamento espiritual, que é o passe, conhecimento das leis espirituais. Mas o que será que aconteceu com Natanael? Natanael foi curado e foi gozar a vida. E aí? Se não fosse pelo Espiritismo com mediunidade, pararíamos por aí. Mas nós vamos ver agora a história de Natanael contada por ele mesmo, em espírito. Em sintonia mediúnica, aproxima-se da médium e conta o que aconteceu aquele dia. E ele diz que esse livro de Divaldo Franco, Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues, é o que mais se aproxima do que realmente aconteceu. Conta ele: aquele dia marcou minha vida para sempre. O cristianismo se edificava. O cenário era Cafarnaum. Eu, um paralítico. Amigos me levaram até a casa de Simão Pedro, onde a multidão estava aglomerada, para ver Jesus. Meu carro foi amarrado em cordas e descido pela claraboia do telhado e colocado ao lado dele. Ele me olhou com serenidade intensa e perguntou-me: Natanael ben Elias, tu crês que eu possa te curar? E diz Natanael em espírito, uma emoção profunda tomou conta do meu ser: Senhor, como que tu sabes o meu nome se nunca me vistes? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas todas, todo aquele que sofre é conhecido meu. Se tu crês que eu possa te curar, levanta-te e anda. Não sei ao certo o que se passou. Coloquei-me de pé. Há mais de 25 anos eu estava paralisado naquele carro de dor, mas agora eu estava de pé. O meu coração, disse Natanael, pulsava, extravagando alegria. Saí correndo pela praia ensolarada. 30 anos depois, eu reconheci aquele dia que marcou para sempre a minha vida. Diante da bênção recebida, eu só pensava em comemorar. Imensa satisfação tomou conta do meu ser. Eu corri, eu me enrolei lá na areia da praia do Mar da Galileia, porque eu podia me movimentar. Um profeta se compadeceu de mim. E então, acho que eu passei uma aqui, só um minutinho. Eu estou indo para frente. Aqui. E então, me entreguei a toda forma de prazeres, de ilusões que pudessem satisfazer as sensações humanas, longe de compreender a bênção recebida, a doação fluídica espiritualmente falando. E após anos de excesso de comemoração, o meu corpo curado voltou a adoecer. Agora diferente, tornei-me leproso, paralisia da alma. Quando eu percebi que eu estava leproso, o meu mundo desmoronou. Pensei em tirar a própria vida, mas não tive coragem, não consegui. Deixei o curso natural. Fui levado ao Vale dos Leprosos, lá eu tive abrigo, comida. E foi nesse local de tanto sofrimento que ela, Maria de Magdala, Maria Madalena, que eu conheci lá, me confortou, porque todas as tardes no altar da natureza, ela falava de Jesus, e aquele ambiente tão pesado pela doença ficava em harmonia. Ela falava de Jesus, Jesus, o profeta que me curou, que me tirou da paralisia nos risonhos dias de Cafarnaum. Afinal, quem era Jesus? E à medida que Maria falava, ele crescia ao meu olhar, ao meu entendimento, e uma vergonha imensa tomou conta de mim, porque eu não havia valorizado a benção recebida. E como isso doeu, desesperado, eu busquei esconder-me de mim mesma. Mas ela, Maria, o anjo bom, buscou minha presença, me devolveu esperança para o futuro que me aguardava.
Obrigado para sempre, Maria Madalena. Continuando a comunicação, o Espírito Natanael disse que, sempre agradecendo a Deus as possibilidades que lhe foram ofertadas no caminho da vida, para que ele cumprisse o objetivo que ele se propôs a partir daquele instante, fazer aos outros o que Jesus fez por mim. Graças a isso, eu tenho vivido momentos inesquecíveis. Reencarnei várias vezes como médico, buscando aprendizado, a melhor forma de exercer o meu trabalho. Depois de muitas experiências na carne, depois de muitas reencarnações, adentrei o século XIX com outro nome. Meu nome não era mais Natanael, era Jacó Heine. E aos 40 anos, coube a mim apresentar o primeiro relatório médico da poliomielite com Carl Oscar Medin, eu deixei, ao desencarnar com 79 anos nessa existência, o continuar das pesquisas, cabendo a Medin e sua equipe descrever o caráter epidêmico da paralisia infantil. Do plano espiritual, eu comemorei em lágrimas quando a equipe de Albert Bruce Sabin apresentou em 61 a vacina aprovada para erradicar a paralisia do planeta. Então a gente viu que reencarnou como médico, teve aí o contributo para a descoberta, a vacina, todo esse progresso, a missão, a tarefa, o legado. A vida, meus irmãos, se mantém nesse continuar, não existe fim, a não ser a conclusão de uma etapa para o início da próxima. Longe de ser uma vitória ou resultado final, representa um passo a mais para a vitória seguinte. Todos nós integrados na construção do progresso otorgado por Deus. E eles se fazem presentes, esses cientistas, agora, nesse momento de transição da humanidade. Porque na contribuição de uns se apoia a descoberta de outros. Diz ele que após uma preparação no plano espiritual, todos eles voltarão ao cenário terrestre, no século XXI. Oscar Medin, Jonas Salk, Albert Sabin, Frederick Schmidt, esse diz ele já reencarnado no momento da comunicação, para substituir aqueles que estão trabalhando em favor da medicina que recupera paralíticos e mutilados. E eu reencarnarei Jacó, que era o Natanael, a partir de 2016. Provavelmente já está em nós estamos em 2025, né? Então, o despertar da consciência, a ordem de Jesus para nós, levanta-te. O processo da evolução que se faz da inconsciência para a consciência, do estar para o ser, da razão para a intuição, do transitório para o permanente. Levanta-te que o Cristo te iluminará. Não dar tanta atenção para modificar as coisas de fora, sim. A gente corre, a gente faz pós-graduação, a gente quer uma promoção no emprego, a gente quer uma casa nova, mas se empenhar também para modificar as coisas de dentro. Saiamos desse estado de dormência, de inconsciência, de imobilidade espiritual, porque mente bloqueada gera paralisia espiritual, como vimos antes. Vamos despertar os nossos potenciais internos. E para isso, a gente precisa, esse processo de transformação, conhecimento espiritual. Ninguém pode dizer que não tem acesso, quem não consiga vir à casa espírita. Tem evangelho online, tem o evangelho, né? Só baixar na internet. Mas nós temos que ter fé, autoconfiança, aliados para trabalhar interiormente. E para isso a gente tem todo esse apoio da casa espírita. Tem os amigos, tem os familiares. Temos também tudo que nós falamos antes, esse arsenal, né? As fluidoterapias, atendimento fraterno, paz, a palestra. Então o comando, levanta-te e anda, é um chamado à ação. Assumir a responsabilidade daquilo que a gente programou no plano espiritual e superar os nossos limites em busca da nossa evolução espiritual, que é para isso que a gente aqui está. Mas talvez estejamos nós sentadinhos aí pensando, está falando, porque não sabe o que eu estou passando em casa,
ou neste ano, ou nestes anos, ou nesta encarnação. Então vamos ver o que Deus diz para nós essa noite, indo para a finalização. Nós dizemos assim, isso é impossível. Mas lá em Lucas Deus diz, tudo é possível. Mas nós insistimos em dizer, não, mas eu já estou cansado. E Deus diz em Mateus, eu te darei o repouso. Ninguém me ama de verdade. Deus diz em João, 2 vezes, João 13, eu te amo. Mas nós seguimos insistindo, eu não tenho condições. E Deus diz em Coríntios, minha graça é suficiente. Não, mas eu não vejo saída para esse problema. E Deus diz em Provérbios, eu guiarei teus passos. Mas a gente continua dizendo, não, eu não posso fazer. E Deus diz, você pode fazer tudo. Mas eu estou angustiado, e lá em Salmos, eu te livrarei da angústia. Não, não vale mais a pena. Deus diz, tudo vale a pena. Eu não mereço perdão, eu te perdoo. Não, eu não vou conseguir, eu suprirei todas as suas necessidades. Mas eu estou com medo. E Deus diz, eu não te dei um espírito de medo. Mas eu estou sempre frustrado, preocupado. Confiai-me todas as suas preocupações. Eu não tenho talento suficiente. Eu te dou sabedoria. E enfim a gente diz, eu me sinto só e desamparado. E Deus diz, eu nunca te deixarei e nem desampararei. Então é um convite, meus irmãos, para levantarmos, para aproveitarmos esta grande oportunidade reencarnatória, aproveitarmos uma bênção fluídica como teremos logo mais do passe da fluidoterapia, dos tratamentos que estão à disposição, mas logo a mais colocarmos a mão na massa, para que não aconteça o que aconteceu com Natanael e o que havia Jesus alertado a Pedro. Não adianta colocar tecido novo em pano já gasto, como aconteceu conosco na fluidoterapia. Vou contar um caso para finalizar, que é o caso do menino. O menino chegou, ele não comia mais, ele tinha 3 para 4 anos, não comia nada, já estava desesperado. De Londrina com muitas posses, já tinham ido, eu acredito que até no exterior, porque começaram a falar todos os médicos do Brasil afora, nada. Essa criança chorava, quem conhece o nosso lar, em 2 andares. Aquilo parecia que ia demolir as paredes, perturbava tudo, o centro inteiro. Aí a gente fez o atendimento fraterno, deu algumas orientações, a criança melhorou. Um tempinho depois, volta a mãe com a criança. Aí o atendente fraterno tem que ser duro, porque aí ela estava com alergia generalizada. Enquanto não houver uma mudança efetiva dentro do lar, é o que Jesus disse, sai uma doença e vem outra, como aconteceu com Natanael. Ele era ali paralítico e depois se tornou, 30 anos depois, leproso. Que isso não precise acontecer conosco para despertar, porque finalmente nós ouvimos o convite de Jesus essa noite. Levanta-te e anda. Muito obrigada e muita paz. Olha, Doroteia, você trouxe para nós uma mensagem tão gratificante, né? E para uma reflexão, olha só, a oportunidade, nós temos que aproveitar a oportunidade, mas quantos de nós recebem, né, as benesses do Pai e daqui a pouco está indiferente ao tudo que veio de bom, né? Então essa mensagem da Doroteia, gratidão a você, olha, porque é para fazermos uma reflexão bem profunda mesmo do que nós, como está sendo a nossa vida agora, depois que nós conhecemos o Espiritismo, depois que nós passamos a frequentar uma casa espírita, e nós recebemos tanto ensinamento, e será que nós já conseguimos mudar alguma coisa em nós? Então fica a pergunta desta noite. Será
que eu consegui mudar alguma coisa? Ou eu estou apenas aparentemente mudado? O interessante é mudar o espiritualmente, né? Então, a nossa gratidão a Doroteia e a reflexão fica para todos nós, com muito amor e carinho. E agora eu convido nossos companheiros do passe para continuarmos o trabalho da